Paulo Nunes foi direto, hein? Negócio 1000% fechado e agora ninguém segura esse Flamengo. A imprensa se assusta com o Mengão. Bora para as notícias, informações, mercado da bola, contratações, reforços chegando no Flamengo. Nesse dia tão importante para o Mengão garantir e confirmar a sua classificação às oitavas da Libertadores. Se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like e bora pro vídeo. Tomás Rames e Letícia com a gente ao vivo aqui no Tá Na Área para falar um pouquinho de Internacional e Flamengo. Vamos começar com o mandante, já que o jogo é no Beira-Rio. Também está do nosso lado esquerdo aqui da tela. Tomás, bem-vindo ao Tá Na Área. Internacional em casa e com agora time absolutamente titular para essa decisão de amanhã. Nada a ver com aquele time que entrou em campo no domingo para essa decisão, né, amigo? Bem-vindo, boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite. Exatamente, né? O Roger poupou, né, quase todo mundo no domingo, né? Só jogou o Aguirre, mesmo assim ele foi improvisado na lateral esquerda. E agora o Inter vai com força máxima, né? Todos os jogadores estão aqui no hotel, né? Inclusive o Carboneiro, que era dúvida, né? Está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, mas ele começa no banco de reservas. Mas o Inter vai ser aquele time titular que vocês viram no Maracanã semana passada. Letícia Marques, boa noite para você, bem-vinda ao Tá Na Área. Falar do Flamengo também, preparando para esse jogo, né? A terceira parte dessa trilogia. O Flamengo já saiu em vantagem, né? Fez 1-0 no Maracanã. Pelo que foi o jogo, talvez tenha sido até pouco no primeiro tempo, digamos assim, mas não deixa de jogar pelo empate fora de casa contra o Internacional no Beira-Rio. Tudo bem? Boa noite, Bené, Camila, Paulo Nunes, Coutinho e Tomás, que está por aí também. É sempre um prazer falar com vocês. Exatamente, né? Se o Internacional vai ser bem diferente do que foi a partida do Campeonato Brasileiro, né? Naturalmente, no último domingo, no Beira-Rio, que o Flamengo venceu. O Flamengo, a gente pode dizer que vai ser um Flamengo um pouco parecido. Estava agora há pouco lá no hotel do Flamengo. O Flamengo encerrou a preparação, fez o último treinamento no CT do Grêmio. E a ideia é que tenha um time parecido com um time que foi a campo no final de semana, mas que tenha algumas pequenas mudanças, e acho que a gente pode pensar em mudanças que lembram também o Flamengo da partida de ida no Maracanã. Então dá pra gente pensar num Flamengo que tenha o Alexandro, o Plata, e aí esses dois não jogaram na partida do Brasileirão, né? E aí fica uma dúvida que eu acho que a gente pode dizer o Bruno Henrique ou o Pedro, né? Bruno Henrique jogou a partida da Libertadores no Maracanã, não jogou a partida do Campeonato Brasileiro. Quem jogou foi o Pedro. Pedro fez 2 gols, então a disputa no ataque do Flamengo ela tá bem acirrada. Mas também não é a única dúvida. Pelo que a gente apurou aí nesses últimos dias, né? E na verdade é algo que a gente vem falando já há algum tempo, é justamente em relação ao Léo Pereira e ao Léo Ortiz. Eles são os jogadores com mais minutos do Flamengo no ano, junto com Rossi, naturalmente, mas assim, Léo Pereira e Léo Ortiz, eles lideram ali o tempo, né, em campo com o Felipe Luiz, então tem um certo cuidado ali. E aí o Danilo, que voltou nessa partida agora do último final de semana, pode ser que ganhe alguns minutos. A gente não sabe exatamente o que o Felipe pensa para a zaga, mas a gente conseguiu apurar que estava tendo uma ideia aí de segurar ou o Léo Pereira ou o Léo Ortiz, dependendo da avaliação do dia do jogo mesmo. E aí, segurando um deles, o Danilo seria o titular. Acho que é isso que a gente pode passar um pouquinho desse Flamengo, e há uma grande chance também do Saul ser mantido no meio-campo junto com o Jorginho, eles que foram muito bem na partida do último domingo, Bené. E se a gente pensar, né, Paulo, pelas informações que a Letícia traz e até a sequência, a gente imaginava até que no Campeonato Brasileiro, como o Inter já se imaginava que seria um time praticamente reserva, que um dos zagueiros fosse poupado. A gente até imaginou isso aqui, conversou isso aqui durante a semana no Tá Na Área, não poupou. Começou com o Léo Ortiz e com o Léo Pereira também a partida de domingo. Você acha que talvez para amanhã possa ser uma mudança pelo Danilo ter entrado durante a partida e até o Saul, que a Letícia traz pela primeira vez atuando como volante no Flamengo, já chegou falando que atuaria nas 4 posições de meio campo, mas a primeira experiência dele nesse time como volante foi importante. O que você imagina, talvez, de testes do Felipe pensando nessa decisão de amanhã? Olha, Camila, em relação aos 2 zagueiros, eu acredito muito que o Felipe vai manter os 2, até porque, primeiro, a parte física dele está em cima. São 2 jogadores que, se você olha eles fisicamente, são finos, né? São compridos
e mostram que dentro do campo a parte física não está incomodando. O atleta, ele sabe, ele sente. E eu gosto disso, quando a fisiologia do Flamengo, a parte física, a parte médica não intervém na escalação, porque isso é importante do jogador. O jogador olha para ele si mesmo, ele sabe se está doendo alguma coisa a mais, se está incomodando alguma coisa. E para mim os dois são imprescindíveis nesse time do Flamengo. A gente fala muito, né, de como o Flamengo marca, de como o Flamengo melhorou na marcação, mas para mim o Flamengo começa a jogar com esses dois. O Flamengo, às vezes, os volantes não vêm nem aqui. O Jorginho tá dando bote lá na frente, porque os dois começam jogando sempre. E com o Alan, e aí eu acredito também, você fez essa pergunta, com o Alan jogando, eu acho que o Alan, nesse time do Flamengo, dessa maneira que o Felipe gosta, ele é importante porque ele entra dentro dos dois zagueiros para fazer essa construção de jogo, para jogar o Jorginho mais para frente, que o Jorginho, a bola tem que passar por ele para chegar limpa para os jogadores de frente. Então eu vejo um Flamengo assim... Até porque joga pelo empate, exato, né? Essa não. é uma E o Flamengo, importante. O estilo do Flamengo, a gente vai ver dentro do campo, e eu acredito nisso, vai jogar como se fosse buscar a vitória, porque o Flamengo joga assim. Sim. É o estilo do Felipe Luiz, então é um time Mas digo que não precisa correr tantos exato, riscos, exato. Né? Ele já mantém o time, já tem a base, já tem praticamente o time completo e vem de uma coisa que para mim é importante em jogo desse tamanho. Ele vem de 2 jogos contra o Inter vencendo. E o time que vence, que vai para o jogo de volta, para o próximo jogo, ele vai confiante. O jogador tenta uma jogada diferente, o jogador tenta aquele passe com mais dificuldades, tenta um drible que normalmente não tenta. Na minha opinião, do lado do Inter é o contrário. Ah, mas não jogou com o time titular. Afeta dentro do vestiário, afeta o torcedor que já vai meio que ressabiado de ter perdido de 3, que poderia ter sido mais. E o torcedor, quando o clube entra dentro do campo, ele não quer saber quem está jogando. É a camisa do Inter que está lá dentro. Eu achava que fosse para tirar pressão, pelo contrário, Paulinho. Eu achava que você bota o reserva no final de semana, porque aí não leva nada pro jogo com os titulares. A única coisa que você pode fazer, Camila, não dá pra gente analisar muita coisa, né? Acho que assim, assim, ó... O time do Inter que entrou em campo no fim de semana pra gente analisar... Não tem nada a ver com o de amanhã. Acho que me parece que, na minha interpretação, o Roger tinha tirado o peso do jogo. Eu acho que ele é mais pelo descansar os jogadores, porque é um jogo importante demais pra eles. Agora... Você entra, eles estão vindo de 2 derrotas seguidas. Ah, mas esse não jogou. Eles perderam aqui no Maracanã, o time que jogou. Sim. Então você fica uma semana só treinando, com aquilo na cabeça, que você tem que reverter a situação. É uma cobrança, é uma exigência. A gente está falando do Inter, que também está mal no brasileiro. Que também não pode ficar dando esses vacilos, essa questão de, vamos priorizar o quê? Tem que jogar. E aí a importância de um jogo desse tamanho. Vou aproveitar a presença do Tomás, para te perguntar em relação ao ataque do Internacional, né? Porque joga o Ricardo Matias, é a opção do Roger Machado no jogo de ida da Libertadores, mas ele tem outras opções, inclusive utilizou o Borré, que fez o gol, né? Diminuiu o resultado para o Internacional no Beira-Rio, e o Ener Valencia, que aí trazem, né, experiência. Acho que uma cancha para um momento como esse. Existe essa disputa? É por uma vaga só nesse ataque? Ou a gente vai saber só amanhã, um pouco antes do jogo? A tendência é que o Ricardo Matias siga como centroavante do Inter, né? Apesar de, como você bem disse, né, o Borré e o Valencia serem mais experientes e mais badalados, eles começam no banco. O Borré até fez o gol nos acréscimos, né? Mas antes desse gol, ele só tinha marcado de pênalti na Vila no segundo semestre. E o Valencia, ele passa por um momento muito complicado, ele não faz gol há mais de 4 meses. Nesse momento ruim do Inter, ele é um dos alvos da torcida, né? A torcida tem pegado muito no pé dele, né? Então, ele está como o terceiro da fila atualmente. Então, se o Inter tiver dificuldades na partida, a primeira troca, né, a lógica, será o Borré entrar e depois o Valencia. E aí, Tomás, como é que repercutiu? A gente está discutindo essa questão do time reserva do domingo, da derrota do Beira-Rio para esse time do Flamengo. Como que repercutiu aí em Porto Alegre, né, com a torcida colorada, essa decisão do Roger e principalmente esse resultado? O Inter jogou muito mal aquela partida, né? O Flamengo comandou a partida, merecia até mais, né? Até o Paulo Nunes citou. A torcida vaiou durante o jogo, né? Ela chegou a cantar algumas músicas que são meio protestos durante a partida, mas depois do jogo, a principal organizada do Inter meio que fez algumas canções como, né, dizendo que, quase que dando um ultimato, né, para dizer a importância do jogo de amanhã. E já, só que a outra torcida, outra organizada do Inter, a camisa 12, esperou os jogadores no edifício garagem, né, e os pressionou, né, falando sobre a
a má fase e que quarta-feira, né, no caso amanhã, eles precisam dar uma resposta. Esse é o ambiente, né, um ambiente meio tenso que a torcida, que o Inter passa nesse momento. E aí, Coutinho, né, a gente fala sobre essa questão, né, a gente brinca que é uma trilogia e essa segunda parte dificulta qualquer análise porque o Inter mudou completamente o time. E nessa mudança, o nível é outro. Acho que o Inter não tem... O Inter não tem um elenco equilibrado, não dá nem para comparar com o Flamengo, até com os postulantes a título de Campeonato Brasileiro. E quando a gente fala do Inter com Alan Patrick e sem Alan Patrick, já é um abismo, já dá para colocar assim. O Alan Patrick é um dos artilheiros da Libertadores com 5 gols. Assim, eu acho que o jogo de domingo deixou a certeza, para quem não tinha ainda, de que quando você tem que recorrer ao banco de reservas, o Flamengo tem muito de onde tirar. O Flamengo pode mudar um jogo com o jogador que vem do banco. Por exemplo, é muito provável que o Pedro não comece jogando. Dificuldade do Felipe, eu esqueci de falar isso. Dificuldade, ele vai com o Bruno Henrique ou com o Pedro. Ou pode ir com os dois, aí bota o Samuel ali no banco. Exato, eu pensei nisso também, Coutinho. Ou então bota o Plata. Exato. Aí o Arrascaeta volta, mas aí tem o Plata no banco. Então assim, o que a gente viu o Arrascaeta não estava no primeiro jogo. Olha só, eu vou falar uma coisa, não me interpretem mal. O Flamengo nem fez o seu melhor jogo coletivamente no domingo. O Flamengo já fez vários... muito cedo também, né? Essa é a porque diferença. Tecnicamente é muito diferente aquele time do Flamengo que estava em campo com o Inter que estava em campo, né? Se você for comparar as peças ali, os enfrentamentos que o jogo mostrou, cara, é muito, muito distinto. O Inter tinha o Aguirre, por exemplo, improvisado na lateral esquerda, que ele sofreu no jogo com Plata e com Luiz Araújo, perdão, e com Varela por ali. Foi uma enormidade. Então, para mim, essa é a sensação que o jogo deixou agora. Eu acho que vai ser uma partida muito diferente das últimas duas. Tenho certeza absoluta que a estratégia do Inter vai ser muito diferente. Eu acho que o melhor jogo do Inter contra o Flamengo nessa temporada é o da abertura do Brasileirão. É o da abertura, mas eu ainda acho que aquele jogo não vai ser... O empate, 1-1. Aquele jogo tem uma característica de um Inter defendendo mais atrás, com o Fernando fazendo a linha de 5 na defesa. O Fernando é um Inter com o Fernando, né? Com o Fernando. Outra mudança importante. Mas eu vou voltar. Eu sei que vários jogadores daquele time de 24... não vivem ao mesmo momento do time de 25. Bernabé, Wesley, né? Bernabé, então, hein? Absurdo, muito. Né? Até o Vitão, acho que teve uma queda de produção, que é um excelente zagueiro. Mas os jogos entre Inter e Flamengo de 24 foram excepcionais, jogos do Campeonato Brasileiro. O jogo no Beira-Rio, 1-1. O Inter empata, o Flamengo empata no final do jogo, se não estou enganado. E no Maracanã, o Flamengo abre 3-0, o Inter quase empata, vai buscar um 3-2. Nos dois jogos, foi um Inter que marcou a saída de bola do Flamengo, que buscou ser agressivo, algo parecido com o que o Inter fez no segundo tempo no Maracanã. E teve jogo. O jogo já foi totalmente diferente ali. Então eu acho que eu não me atentaria tanto ao que aconteceu no Maracanã e ao que aconteceu no domingo. A atmosfera é diferente, a mobilização dos torcedores. Tá em crise, o jogador tá mal. Cara, a hora que a bola rolar, os caras sabem que eles estão jogando o ano deles ali. Né? O Paulo Nunes sabe disso, certamente participou de elencos ali. Chama-se o jogo da vida. Exatamente. Então você, amigo, olha só, zera tudo, esquece, vamos deixar tudo dentro de campo, que é a nossa chance de virar o nosso ano aqui. É claro, o Flamengo é melhor, o Flamengo é mais organizado, continua sendo favorito. Mas eu acho que o jogo vai ser bem diferente do que aconteceu no Maracanã semana passada e domingo no Beira-Rio. Só acho uma coisa, só para falar finalizar sobre o Flamengo, é que o Flamengo adora também quando um time vai para cima dele. O Flamengo adora quando um time quer enfrentar ele, porque é um time que a gente fala no futebol, traiçoeiro. O Flamengo é aquele jogo que você fica tocando aqui, a bola vai de um lado para o outro, circula, porque tem jogadores com essa característica de ter o controle do jogo, de trazer a equipe adversária, de jogar a isca para ter liberdade na frente. Porque o Flamengo, quando ele ataca, ele tem pouquíssimas equipes no futebol, ou se não, só o Flamengo tem jogadores que podem decidir. Mais do que um. O Inter tem o Patrick, tinha o Wesley, que estava muito bem em 2024. O Flamengo tem 5, 6 jogadores no time que pode decidir uma partida. E no banco. E no banco tem também mais. Então, assim, é um problema enorme. O Inter vai ter que mudar a sua característica. Vai ter que atacar o Flamengo. O Flamengo gosta disso. Né? Trilogia, o episódio final é o que todo mundo espera, né? Letícia, falando um pouquinho desse rubro-negro, né? O Coutinho já trouxe aqui, você falou muito das possíveis novidades do time, da situação do Pedro, né? No domingo, com a Arrascaeta de volta, né? Ele foi... não jogou a primeira partida na Libertadores, estava suspenso, volta amanhã. Ele começa com a Arrascaeta e Pedro. O Pedro dá uma resposta importante. Pode ser uma novidade no time amanhã? Ou você imagina, assim como Coutinho, que comece talvez no banco, priorizando a escalação que ele deu sequência, pelo menos na primeira partida?
Camila, pergunta do milhão, né? É sempre você que me faz essa pergunta. Vou até passar aqui. O Bené nunca me coloca nessa saia justa, mas você sempre me coloca nessa saia justa. Mas eu vou te responder. É porque você tá, sempre Camila? tem a resposta. Ela não quer passar. Ela não quer passar, ela tem. Brincadeiras à parte, vou tentar contextualizar assim um pouco. Eu acredito que o Felipe, ele veja o Bruno Henrique como o camisa 9 dele. Acho que muito num processo de que o Pedro ainda está se recuperando para chegar à sua melhor versão. Acho que o Pedro tem uma evolução muito boa nos últimos jogos, principalmente depois de todo o episódio, né, de quando o Felipe expõe todas as questões, o Pedro fica fora de 2 relações de jogo. O Pedro melhora muito depois dali, ele faz um gol contra o Fluminense, fica um tempo sem marcar, mas ele consegue melhorar. Você vê um Pedro diferente em campo. Acho que isso é muito positivo para o Pedro, para o Flamengo e para o Felipe Luiz, mas acho que no quesito intensidade, ainda vejo o Bruno Henrique um pouco acima do Pedro pro que pensa o Felipe Luiz do jogo. É uma percepção minha, um feeling meu do que a gente consegue ouvir no Ninho do Urubu. Eu acredito que o Bruno Henrique possa começar jogando, mas o Coutinho levantou uma hipótese que a gente discutiu já em algum momento, que seria um time com Bruno Henrique, Pedro e Plata, por exemplo. E aí o Samuel Lino poderia começar no banco. Mas assim, não vou me isentar, não vou ficar em cima do muro. Eu acredito que vai ter um ataque de Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Eu acho que hoje, pelo menos, está mais para o Bruno Henrique do que para o Pedro para começar essa partida. Não descarto, obviamente, o Pedro começar, mas acho que o Bruno Henrique hoje, pelo menos, está um passo mais próximo de começar jogando. E aí, só para arrematar ainda de time, o Alan, ele não joga a partida do Campeonato Brasileiro, ele não está nem relacionado. Ele teve dores na coxa, na posterior da coxa, ele passou por exames e tudo mais. Então o Flamengo traz o Alan para Porto Alegre, já sabendo que não teria o Alan no Campeonato Brasileiro, para tentar fazer o Alan ficar à disposição desse jogo de quarta-feira. Por isso que eu não sei se o Alan estaria no time titular. O Paulo Nunes até comentou sobre ele, então só para pontuar, porque o Alan só jogou o jogo da ida, ele não joga o jogo do final de semana, porque ele teve, de fato, uma questão, não foi diagnosticado uma lesão, o Flamengo tranquilizou nesse quesito, mas ele não era uma presença garantida para essa partida, então por isso que eu pontuei um meio-campo, talvez com Jorginho e Saúl. E aí falando do Pedro, né, por mais que o Pedro talvez não seja titular amanhã, só do Pedro se colocar como opção já é uma pequena reviravolta, né? Mostra como o futebol é dinâmico. Há algum tempo a gente perguntava se o Pedro ainda tinha clima para jogar no Flamengo e ele já volta. Esse jogo contra o Fluminense que a Letícia citou, inclusive, acho que ele é muito emblemático. Porque o Plata, ele é divulgado como titular, sente um desconforto, né, no aquecimento. O Wallace entra como titular no lugar dele. Depois o Juninho ainda entra na frente do Pedro. O Pedro é o último centroavante a ser usado pelo Felipe Luiz naquele jogo e faz um gol decisivo em clássico. A partir daí se coloca de novo como opção. Assim. Muito bem, então tá aí, nação, a análise dos companheiros do Tá Na Área, as informações do Flamengo. Temos aqui o seguinte, hein? Conselho Deliberativo aprova parceria master entre Flamengo e Betano. O Conselho Deliberativo aprovou nesta terça-feira à noite o contrato de parceria entre Flamengo e Betano, uma das maiores empresas globais de apostas esportivas, o acordo considerado o maior do futebol brasileiro. Terá início hoje até 31 de dezembro de 2028, garantindo ao clube 268 milhões por ano. É muita grana, né? A parceria em nível comparável a grandes clubes da Europa, contempla diferentes formatos de remuneração, abre espaço de desenvolvimento de novas oportunidades de negócio para o Flamengo. A marca estará estampada no uniforme do futebol profissional e das equipes de esportes olímpicos, como vôlei, basquete, futebol feminino, além de presença na Flamengo TV. Temos aqui o seguinte também. Ex-Liverpool aponta chances do Flamengo contra time europeu. Volante brasileiro Fabinho, atualmente no Al Ittihad da Arábia Saudita, falou o seguinte: a Europa está muito acima do futebol brasileiro, mas um time que tem capacidade, na minha opinião, de enfrentar grandes da Europa é o Flamengo.
time é muito bom e fez contratações milionárias como o Lino e o Royal. O Flamengo faz contratações de time europeu e eu acho que conseguiria lutar, mas mesmo assim teria dificuldade nas competições. Ele falou o seguinte também: o Campeonato Brasileiro está cada vez mais forte, o investimento está bem maior, uma liga que está cada vez mais atrativa. Estou feliz hoje no Al Ittihad. Gosto muito daqui, 3 anos passam muito rápido, quando você pisca já foi. Muita coisa pode acontecer, não tenho pressa, na hora certa eu vou decidir. Vamos ver com o tempo, disse o Fabinho, sobre voltar ao Brasil. Ele que está com 31 anos, né? Gostaria dele no Mengão? Coloca a sua opinião nos comentários, já se inscreva, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.